Palavra eu quero apresentar, a minha nova esposa, porque ontem ela mudou completamente de cara, e foi aqui em Magé, né? Então, Lisa, por favor, a Geise, a comercial aqui, no salão da Geise, depois a gente quer uma porcentagem aí, claro. A minha esposa Lisa, dá uma olhada ali atrás, está aqui comigo, e a minha princesa linda, Maria, que está morrendo de vergonha ali para levantar. E também meu filho Daniel, está ali, ficou em pé, mas nem todo mundo dá para ver, né? Mas está aí, glória a Deus. E temos a Viviane, a nossa convidada, filha do pastor Kleber, lá de Cabo Frio, está junto com a gente, curtindo aí o início das férias, muito bem. E a Maria ainda está... Pode ir lá, gente, pode descer, que lá embaixo tem um momento especial aí para vocês. Muito bem, estou muito contente de estar aqui, mesmo a gente já teve aqui esse ano, em maio, mas não numa reunião pública, a gente fez uma reunião com líderes, com pastores e supervisores, e temos também acompanhado a obra aqui, a última vez em maio, depois que eu saí daqui, a gente, graças a Deus, conseguimos bater a segunda parte da laje, e temos acompanhado com muita expectativa Deus fazendo as coisas aqui, através de todos nós, glórias a Jesus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você é o meu herói. Antes também de ministrar a palavra, eu quero agradecer todas as pessoas que me parabenizaram pelo meu aniversário, agora em junho, pelo Facebook, pelo Messenger, um monte de gente me escrevendo. Eu já peço perdão que eu não respondi praticamente ninguém, porque foi tanta gente que mandou mensagem, coisa assim. Então vai aqui o meu agradecimento a todos que estão nesse salão, que me escreveram de alguma forma. E peço perdão que eu não respondi pessoalmente, porque realmente foi muita gente e não deu para responder todo mundo. Mas eu sempre gosto muito de receber essas mensagens. Mas muito obrigado, eu agradeço de coração. Amém? Vamos para a palavra de Deus, o que interessa para nós. Aleluia. Abre a Bíblia, por favor, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Obrigado, Célia. Enquanto você está abrindo, deixa eu orar mais uma vez, porque nós dependemos 100% da graça, da unção, da revelação do Espírito Santo de Deus. Deus, nós colocamos esse momento da ministração da Tua Palavra diante do Senhor. Nós pedimos que o Senhor faça aquilo que está na Tua Palavra, porque o Senhor mesmo diz através da Bíblia que a letra em si ela mata, mas o Espírito tem o poder de vivificar a letra dentro de nós. E nós te pedimos que isso aconteça, que saia a virtude do Senhor para a nossa vida, que a Tua Palavra venha nos edificar, venha nos desafiar, venha nos fortalecer, Senhor, que ela venha queimar dentro de nós, que realmente seja motivo de transformação na nossa vida, Senhor. E nós já declaramos que o nosso coração é uma terra boa, é uma terra fértil, onde a Tua Palavra vai cair, vai germinar, vai crescer e dar fruto, 30, 60, 100 vezes mais, em nome de Jesus. Em quem concorda, diga amém. Oh, é tão bom receber esse amém, essa resposta, porque às vezes na Suíça eu prego empolgado, no final eu falo amém, aí todo mundo fica assim. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, tem alguém vivo aí? Eu falei, amém, tem alguém vivo aí. Amém? Estou em casa, aleluia. Então deixa eu dar uma introdução aonde a gente vai chegar aqui na palavra de Deus. Nós vamos chegar no início da história de um homem muito importante na história da Bíblia, que se chama Abraão. Apesar que aqui nesse capítulo ele é chamado ainda de Abrão, porque Deus depois
de um tempo, Deus mudou o nome dele para Abraão. Mas você vai ver, você vai acompanhar na sua Bíblia, e não está escrito errado, né? Talvez você pode pensar, poxa, tem um erro aqui. A gente está falando de Abraão, mas é chamado de Abrão aqui, porque Deus depois mudou o nome dele. Também da esposa dele, porque ela era chamada de Sarai e depois foi chamado de Sara. Deus trocou o nome deles de uma forma profética. Mas esse momento é muito importante, porque todos nós, talvez a maioria, já sabe que Deus fez uma aliança com Abrão. Ele falou para ele que ele seria uma bênção para todas as nações, que dele sairá um povo grande, o povo de Israel. E Deus daria um filho a Abrão como sinal dessa promessa, pois ele e a sua esposa não poderiam ter filhos. E o tempo foi passando, e como muitos de nós, Abrão também era apenas um homem, ele começou talvez pensar, poxa, será que essa promessa de fato vai se cumprir na minha vida? Porque a Bíblia às vezes é capaz, entre um parágrafo e outro, passar vários anos. A gente vai lendo um capítulo e depois outro, mas às vezes entre um capítulo e o outro se passaram 10 anos, 100 anos, e a gente não se dá conta. Então, desde que Deus apareceu para Abrão e falou para ele, olha, eu vou fazer de você uma bênção, eu vou te abençoar, eu vou estar contigo, eu vou te dar um herdeiro, eu vou te dar um filho, até esse momento do capítulo 16 se passaram 10 anos. Quantos aqui tem promessas de Deus sobre sua vida? Fala para a pessoa que levantou a sua mão, espera no Senhor que Ele vai cumprir a sua promessa. Mas quantos também sabem que às vezes não é tão fácil esperar a promessa de Deus se cumprir, né? Às vezes a gente começa a duvidar, às vezes a gente pensa, pô, será que foi realmente Deus que falou? E infelizmente aconteceu a mesma coisa com Abrão. E um dia Sarai chega para Abrão e acontece o seguinte, vamos ler aqui os versículos 1 até 4. Olha só o que a Bíblia diz. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possuo a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Ok? Vamos parar por aqui, por enquanto. Então, olha só, a promessa de Deus estava demorando. A promessa de Deus não estava se cumprindo do jeito que Abrão e Sarai estavam imaginando. E eles, infelizmente, fizeram o que eu já vi algumas pessoas fazerem nos dias de hoje. Eles começaram a dar um jeitinho nas promessas de Deus. Sarai pensou assim, poxa, existe uma promessa de Deus, mas eu não posso gerar filhos, então eu vou usar a vida de Agar para dar uma ajudinha a Deus cumprir a promessa dele. E foi o que eles fizeram. Olha que interessante. Sarai tinha uma serva egípcia do Egito, chamada Agar, e ela falou assim, olha, eu quero ter filhos, mas eu não posso, então eu vou usar essa mulher, Agar, para gerar filhos para o meu marido. E ela entregou essa mulher a Abrão. Bom, daqui um pouco nós vamos ler, mas eu já vou te adiantar. Abrão tinha nessa época 85 anos. E Agar então foi pego pela sua senhora, a Sarai, e foi entregue a Abrão. Mas a Bíblia em lugar nenhum diz que alguém perguntou a Agar se ela estava concordando com isso. Pelo contrário,
Abrão e Sarai fizeram tipo um trato. Eles falaram assim: sabe uma coisa, tem aqui uma mulher, ela está bem jovem ainda, ela pode gerar filhos, então eu vou usar essa mulher para gerar filhos. Mas ninguém chegou para ela e falou assim: Agar, você poderia fazer um favor para nós? Porque a gente não está conseguindo ter filhos, e você vai ser tipo a nossa barriga de aluguel. Ninguém perguntou, simplesmente Agar foi tratado como um objeto. Ela falou assim: olha, eu não posso, mas ela pode, ela é mais nova. Então ela fez essa sugestão para Abrão, um homem de 85 anos, e ela falou assim: olha, se deita com ela, e através dela nós vamos ter filhos. Então a gente sabe, a gente sempre fala sobre Abraão como um homem de Deus, mas talvez você nunca pensou sobre a vida de Agar. O que ela deve ter sentido nessa situação? Porque ela não tinha um acompanhamento de uma psicóloga. Ou como você vai lidar com esse fato que você não é tratado como ser humano, você é tratado como um objeto, como uma pessoa que simplesmente é obrigada a se deitar com um homem de 85 anos. Eu quero te perguntar, querida mulher, você teria alegria se você fosse obrigada a se deitar com um homem de 85 anos? Seria falar: oba, chegou a minha hora, uou! Claro, a Bíblia diz que Abraão concordou. Aí é outro caso. Mas imagina você como mulher ser obrigado, ninguém te pergunta, você quer, não quer, você é tratado como um objeto e fala assim: olha, vai se deitar lá com Abraão, é sua obrigação, mas eu não vou gostar, não interessa, é a sua obrigação e pronto. Então a mulher não tinha um acompanhamento de um psicólogo, não tinha uma discipuladora para chorar no colo dela e falar assim: olha, estou sendo tratado como objeto, ninguém quer saber da minha opinião, e eu fui obrigado, estou sendo usado como um objeto. Misericórdia. Agora, trazendo isso para a nossa vida, eu não sei quais foram as situações que você já passou na sua vida, e que ninguém te perguntou nada. Ninguém te perguntou se você queria passar por uma situação dessa. Eu conheço pessoas que passaram por situações terríveis. Uma das situações mais apertadas emocionalmente, quando a gente foi assaltado no Rio de Janeiro. A gente estava andando 6 horas da tarde, isso, 12 anos, 13 anos atrás. No Rio de Janeiro, 6 horas da tarde, quando a gente parou no sinal, tinha um carro na nossa frente, abriram-se as portas, os caras vieram em cima da gente, eu e a Lisa, arrancaram a gente do carro, colocaram a arma na cabeça, estavam doidão. E foi: tira a camisa, eu tirei a camisa. Eu sei que 1 minuto depois eu estava no meio da rua sem camisa, só com a calça, e o carro foi embora, e a minha esposa estava do outro lado assim. Falei: meu Deus. Então ninguém chegou para mim: com licença, eu poderia assaltar você? Você vai passar agora pelo momento mais assim estressante da sua vida, você vai ver uma arma na cabeça da sua esposa. Nada disso, eu não sei, eu estou contando aqui uma situação minha, mas eu quero que você pense um pouco na sua vida, o que já foi arrumado na sua vida. Tem pessoas que são abusadas sexualmente, tem pessoas que são abusadas verbalmente, existem pessoas que foram abusadas fisicamente, e ninguém te perguntou nada, ninguém te pediu licença para isso. Foi isso que aconteceu com Agar. E olha só que interessante aqui na segunda parte do versículo 4, diz o seguinte: quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Interessante, mesmo sendo tratado como um objeto, mesmo sendo abusada fisicamente e também psicologicamente, essa mulher, quando ela se viu grávida, ela começou a se achar. E é interessante, queridos, quando a gente anda pelas ruas por aí, a gente vê claramente pessoas que estão sendo oprimidos pelo diabo, estão sendo oprimidos pelo sistema do mundo, estão no fundo do poço, mas ainda estão achando que estão abafando, não é verdade?
cara está bêbado na frente de um bar, o cara está dançando sozinho porque a sua família já acabou há muito tempo, mas ele está achando que está abafando. Ele agora entrou orgulho no coração dele, porque o time dele ganhou no final de semana, e agora está achando, eu sou o cara, mané. Uma maior doideira, a pessoa está sendo um objeto, a pessoa está sendo abusada, a pessoa não foi perguntada nada, e mesmo assim agora ela estava grávida, e agora se achando, fazendo pouco caso da sua senhora. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E percebendo que o mundo ainda funciona assim. A pessoa está na pior, a pessoa está mal, tudo vai para o brejo, mas ela ainda acha que está muito bem. Ela está no meio daquilo que a Bíblia diz. O próprio Jesus falou que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. A pessoa está no meio desse negócio, mas ainda acha que está muito bem, está tudo ótimo, está legal. Aí aparece na televisão, não, beleza pura, acabam a luz, acabam as câmeras, aí vai para pior de novo. Queridos, tem muita gente que está sendo enganado, tem muita gente que está indo para o inferno, achando que está abafando. Sabe, o orgulho sempre precede a queda. O orgulho sempre precede a queda. É desejável que a queda venha ainda em vida, porque quando a gente ainda tem vida, a gente pode se arrepender e voltar para Deus. Mas tem gente que só vai vivenciar essa queda no dia da volta de Jesus, que nós acabamos de cantar, com alegria e com desejo no coração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas esse dia para nós vai ser um dia de alegria, de ver finalmente o nosso amado face a face, mas para muita gente vai ser o terrível dia do Senhor. Agora olha só, versículos 5 e 6. Falei, o orgulho sempre precede a queda. Versículo 5. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em teus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Aí a pessoa está lá, achando, engravidei, agora estou por cima, estou legal. Aí de repente vem a realidade. Sabe, interessante, Abrão é chamado de amigo de Deus, Sara como a mãe da nação de Israel, mas nesse momento eles tiveram uma atitude horrível. Abraão estava falando, Sara, o que eu tenho a ver com isso? Faz com a Agar o que você quiser. Manda ela embora, maltrata, pode matar, eu estou nem aí. O problema é seu, o que você vai fazer com essa mulher. Tanto que Sara começou a maltratar, ela não só tratou assim com desprezo, ela começou a maltratar Agar. Interessante essa queda, né? Primeiro, não, estou grávida, agora eu vou dar o filho para Abrão, até que chegou a realidade. É triste quando você vê uma pessoa no sistema do mundo achando que está abafando, quando a queda é brusca e ela cai na realidade. Quando o dinheiro acaba, os amigos somem de um dia para o outro, não é verdade? Quando a beleza física de uma mulher acaba e de repente, cadê tudo? Hein? Todo mundo chama ela de gatinha, aí tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, aí daqui um pouco ninguém mais quer saber, acabou, aí vem a realidade, aí vem o maltrato, e a coisa ficou tão feia na vida de Agar, que ela acabou fugindo, e as pessoas no mundo acabam fugindo para algum lugar. Quando o maltrato vem, as pessoas acabam fugindo, fogem para onde? Para a doideira, para as drogas, para o álcool, mas não só coisa ruim, para o esporte.
para um monte de coisas para tentar preencher esse vazio que esse maltrato do mundo faz na vida da pessoa. Você já tentou fugir dessa doideira que é essa vida? Quantos já tentaram fugir? Eu já tentei fugir. Fugir de alguma forma, ficar em casa assistindo televisão o dia todo, porque não aguenta mais, eu não quero mais ser confrontado com quem eu verdadeiramente sou, o que já aconteceu na minha vida, há pessoas que estão sendo maltratadas pelo sistema do mundo. Sabe, cada um de nós tem a sua própria história. O retiro de vida vitoriosa é uma bênção, foi uma bênção para mim, e foi uma bênção, e está sendo uma bênção para as nossas igrejas. Mas através desse retiro eu fui entendendo como as pessoas são maltratadas na vida. Quando a gente tem um momento que a pessoa pode abrir o coração, jogar algum lixo fora desse maltrato do mundo para fora, eu pela primeira vez na minha vida comecei a ouvir coisas que eu pensei que aconteciam em algum lugar lá na China, mas muito menos aqui do meu lado. Eu sempre pensei que o abuso sexual é mais uma questão de mulheres, quando eu descobri que mais ou menos 70%, 80% de homens já sofreram abuso sexual. Que coisa, rapaz! Eu ouvi coisas que eu falei, rapaz, eu nunca nem ouvi falar dessas coisas, porque o diabo ele não tem código de ética. Ele não tem código de ética, ele entra e maltrata mesmo, ele fala assim, essa Agar aqui, ela não vale nada para mim, faz com ele o que você quiser. Maltrata, mata, joga fora, joga no meio do mato, toca fogo, acaba com a família, tô nem aí, o diabo é assim, não é verdade? Tá nem aí. Está nem aí, e às vezes a pessoa ainda acha que está abafando. Que coisa! E só sobrou para Agar fugir. E agora, olha só o versículo 7. Nesta situação desesperadora, diz a palavra de Deus: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Glória a Deus por esse versículo 7. Glória a Deus por esse versículo 7 na minha vida e na sua vida, meu irmão e minha irmã. Porque no meio dessa porcaria que o diabo quer fazer na nossa vida, o anjo do Senhor encontrou a gente no meio do caminho. Aleluia! Eu não sei o que acontece na sua vida, mas quando eu leio isso, eu me lembro do dia que o Senhor me encontrou. Eu sei que a gente fala assim, no dia tal eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu também já falei muito isso, às vezes ainda falo, mas a grande verdade é que foi o Senhor que se encontrou conosco. A gente estava numa situação desesperadora, eu não sei como você chegou na casa do Senhor, mas eu estava numa situação desesperadora. Aí o anjo do Senhor me encontrou. Eu nem sei onde eu estaria se o Senhor não tivesse me encontrado. Eu sei onde alguns de vocês estariam. Lá perto da igreja matriz católica, no centro de Magé. Lá em cima de alguma mesa de granito lá. Enterrado em algum lugar, quem sabe? Morreu em micro-ondas, queimado em algum lugar que ninguém nunca iria te achar. Mas o anjo do Senhor encontrou a gente, aleluia. Glórias a Deus por isso. Sabe, eu já falei um dia para Jesus, na época eu tinha 30 e poucos anos. Agora eu tenho 30 e muitos. Eu falei, Senhor, se o Senhor nunca mais vai fazer nada por mim, sabe? Nenhum milagre, nenhuma bênção. Só o fato de eu ser salvo e o Senhor ter me encontrado já é combustível para o resto da minha vida. Eu ia dançando e dando glórias a Deus. Essa doideira que, eu busquei a Deus e Deus não fez nada por mim. Aí eu voltei para Macumba, que lá as coisas funcionam. Misericórdia, não entendeu nada do Evangelho. Porque um dia nós fomos encontrados pelo anjo do Senhor.
Aleluia. E ele faz uma pergunta para Agar. Eu gosto de perguntas porque perguntas querem respostas, não é verdade? Eu não gosto muito de respostas prontas, porque não faz a gente pensar. Eu gosto de pensar. Pensa um pouco na sua vida. E Deus faz uma pergunta a Agar. Ele pergunta, olha o versículo 8. Agar, serva de Sarai, de onde você vem? E para onde você vai? Oh, pergunta importante na nossa vida. Querido, de onde você vem? De onde você vem? Pensa um pouco de onde você vem. Às vezes a gente tem uma memória tão curta e a gente esquece de onde a gente vem. Da lama, da porcaria. A gente era o que a Bíblia diz, a gente voltava para o nosso próprio vômito. Porcaria, vida sem sentido. Agar, de onde você vem? Você lembra de onde você vem? Você lembra de onde o Senhor te tirou? Agora Deus faz, Agar, qual é o seu passado? Agar, qual é o seu futuro? O passado a gente não pode fazer mais nada. Não adianta chorar o leite derramado. Graças a Deus a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. O passado, ele é a sua história, não tem como mudar. Não sente vergonha do seu passado, é o seu passado, não tem como mudar mais. Agora o que tem como mudar é o seu futuro. De onde você vem? Para onde você vai? É hoje, dia 16 de julho de 2017, é o hoje. Deus está te perguntando, de onde você vem? Mas a mais importante, para onde você vai? Você pode mudar a sua vida hoje. Hoje aqui, pode mudar a sua vida. A partir de amanhã, pode ser diferente na sua vida. De onde você vem, para onde você vai? Agar deve ter contado a história para ele. Porque ela respondeu aqui, olha. Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Ela deve ter contado o que aconteceu, a injustiça que foi feita com ela. Sarai tratou ela horrivelmente, sem razão. Eu gosto de contar para Deus a minha história. Deus é interessado, apesar que Ele já sabe muito mais do que eu. Mas desde quando eu conto a minha história para Deus. Deus gosta de ouvir a nossa história. Porque Ele pega a nossa história e depois projeta o nosso futuro. Agar contou para Deus a sua história. E olha, quem está preparado para ser confrontado. Então aperta o cinto aí na sua cadeira. Porque olha que Deus falou para essa mulher. Meu Deus. Disse-lhe então o anjo do Senhor, tá? Não é o demônio, não é o diabo. É o anjo do Senhor que disse para Agar. Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Meu Deus, sabe o que Deus está falando? Para Agar voltar para aquela senhora que estava maltratando ela. Oh, mas isso não é de Deus, está repreendido. Para trás de mim, Satanás, aleluia. Nós temos que parar com essa ideia, tudo que é bom, tudo que é suave, tudo que não tem luta, tudo que é sem força, isso é de Deus. Isso é de Deus. Ganhar na Mega Sena é de Deus. Trabalhar todo dia é do diabo. Casamento feliz, isso é de Deus. Mas desde quando trabalhar no casamento, pastor, entrou uma coisa esquisita na minha esposa, eu não sei, tem um bicho ruim aí. Queridos, você está disposto a ouvir mesmo a voz de Deus? Porque pode ser que, será que Deus ainda é o mesmo? A Bíblia mente que quando ela fala que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É possível que Deus fale uma coisa terrível para você, que vai ser ruim para você, vai ser difícil para você. Agar, volta para sua senhora. Mas ela vai me maltratar. Eu sei, mas volta para lá. Mas o Senhor não sabe. Eu sei.
mas volta para lá. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Quantos sabem que de vez em quando Deus dá uma direção que a gente não gosta tanto assim? Sabe? Não cabe muito nesse cristianismo que tem sido pregado por aí, não é verdade? Onde o ser humano está sempre no meio, onde o bem-estar do ser humano sempre está no meio. Mas em Isaías 55, versículo 8 e 9, diz que os caminhos do Senhor são muito diferentes dos nossos caminhos, são muito mais altos, tão altos como a terra é separada do céu. Às vezes os caminhos do Senhor são separados dos homens. Deus não tem que caber na nossa cabeça, a direção de Deus não tem que caber nas nossas emoções. O que a gente precisa fazer numa situação dessa é obedecer. Ô palavra difícil, ô palavra que a gente de alguma forma tirou do nosso dicionário. Mas olha só os versículos 10 e 11. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Aleluia! Sabe por quê? Presta bem atenção, que eu vou te falar agora. Se desta pregação o senhor vai gravar essa frase, já está de bom tamanho. Junto com a obediência vem a bênção. Junto com a obediência vem a promessa de Deus. Tem gente que quer a promessa de Deus, mas não quer obedecer. Mas quando a gente acredita de fato em Deus, que Deus é Deus, e a direção que Ele me dá, Ele é fiel para cumprir, Ele sabe do que eu estou passando, junto com a obediência vem a bênção. Ou gente que perde bênção por aí aos montes, porque não está acostumado de obedecer. Quando as coisas apertam um pouco, isso não é de Deus não, eu vou para uma igreja que prega bênção. Quando às vezes no discipulado a gente tem que apertar um pouco, a pessoa reclama: ei pastor, o senhor é pastor, está aí para me abençoar. Eu estou te abençoando, dando uma direção, porque junto com a sua obediência vai vir a bênção sobre a tua vida. Mas é tipo um gatilho que ativa a bênção de Deus, se chama obediência a Deus. Queridos, versículos 13 e 14, olha só. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Então olha só, Agar, essa mulher desprezada, esta mulher objeto, usado como objeto, ela dá a Deus um dos melhores e mais lindos nomes que eu acho na Bíblia, descrevendo quem é Deus. Ela fala: olha, esse nome esquisito aí, Beer-Lahai-Roi, traduzido significa fonte daquele que vive e me vê. Ela fala assim: olha, existe um Deus que vive e me vê. Existe um Deus que não está ignorante ao meu sofrimento. Existe um Deus que é vivo, que pode impedir, que pode intervir na minha situação e que vê o meu sofrimento. Quantos aqui servem ao Deus que vive e vê? Graças a Deus a gente não serve um Deus morto, a gente não serve a Deus de pedra, de pau, de gesso, que tem olho mas não vê.
que tem ouvidos, mas não ouve, que tem mãos, mas não pode fazer nada. Não, nós servimos um Deus que está vivo, disposto a intervir na nossa história. Quando nós oramos, Deus realmente age. No meu tempo sozinho com Deus, acabei de passar por Daniel. De novo foi encorajado para aquela fala de Miguel, que é o arcanjo do Senhor, se encontrando com Daniel. Ele fala assim: Daniel, no primeiro instante que você orou, Deus ouviu a sua oração. Mas o rei da Pérsia, nas esferas espirituais, me resistiu. Mas eu gosto tanto porque no primeiro momento que Daniel orou, Deus já ouviu. Deus não estava assim, não ouvi porque eu estava fazendo outra coisa. Quando nós oramos, Deus ouve na hora. Às vezes as coisas não acontecem exatamente na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas que Deus ouve a oração, Ele ouve. Por quê? Nós servimos um Deus que está vivo, poderoso para intervir na nossa história. Eu gosto tanto dessa igreja de Magé porque é uma igreja de oração. E certas coisas têm acontecido nessa igreja só porque temos orado. A gente fala a Deus e Deus age mesmo. Mas Deus não apenas está vivo, Ele também é o Deus que está vivo e vê. Não passa nada na nossa vida que Deus não está vendo. Agar, numa situação, esse Deus é o Deus que vive e me vê. Será que você pode falar isso sobre a sua vida? Eu sirvo a um Deus que vive e me vê. Queridos, com toda a normalidade eu falo para você, você já pensou um dia que Deus não está vendo mais você? Que Deus não está vendo o seu sofrimento? Você se perguntou: Deus, como o Senhor é um Deus que vê e está conseguindo assistir o que está acontecendo comigo? Eu nem vou pedir para você levantar a mão, porque eu também tenho que levantar a mão, e eu sou, pela graça de Deus, o pastor presidente dessa igreja, mas eu já pensei isso também. Falei: Deus! Aí eu me lembrei de Agar. O Senhor é um Deus que vive e que me vê. Romanos 8:28 diz o seguinte: mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus nunca escondeu o rosto dele de nós, Ele nunca tapou os olhos, Ele vê e Ele é vivo para intervir na nossa história. Você está disposto a consagrar a sua vida a esse Deus que vive e te vê? Então fecha os teus olhos, consagra a tua vida. Fecha os teus olhos, eu quero fazer uma recapitulação para você viajar na sua história. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui, está falando com você. Você não veio aqui ver alguém ou ver os seus amigos. Deus te chamou para cá para você ouvir o que está sendo falado aqui. Eu não sei o que já aconteceu na sua história. Se alguém pediu licença para fazer o que fez na sua vida, ou se aproveitou a sua fraqueza, talvez a sua juventude, a sua indefesa, e simplesmente fez a porcaria que fez. E você foi usado como objeto, ninguém te pediu licença. Mas eu também não sei o que aconteceu na sua vida, que de repente você se tornou orgulhoso, andou pela vida achando que estava abafando, até que chegou o momento que toda essa coisa que foi construída em sua volta simplesmente desmoronou. E a realidade chegou, você foi um objeto usado, e quando não deu mais para usar, você foi desprezado, jogado fora. Pode fazer o que você quiser com ele ou com ela. Mas graças a Deus, o anjo do Senhor te encontrou. Ele te encontrou. Não fomos nós que escolhemos a Jesus, mas Ele nos escolheu e nos designou para darmos frutos, e fruto que permaneça.
e Ele te perguntou: de onde você vem e para onde você vai, qual é o seu passado e o que você projeta para o seu futuro. Deus te deu uma nova chance. E quem sabe você descobriu que a vida com Jesus não é tão fácil e tão leve como se parece, não é um mar de rosas. Deus foi te dando direção, vai pedir perdão, se acerta com fulano, restitui aquilo que você roubou. Você está lá no meio de uma luta, mas eu quero te falar, junto com a obediência vem a bênção, junto com a obediência vem a cura, junto com a obediência vem a multiplicação, junto com a obediência vem o favor e a boa mão do Senhor sobre a sua vida. Tem muitas coisas que uma campanha poderosa não vai resolver, é só a obediência. Eu oro nesta noite que você possa ter uma revelação ministrada pelo Espírito Santo, que você serve um Deus vivo, que te vê, Ele vê, Ele vê, Ele vê a sua situação. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, vivifica as palavras no nosso coração, que elas geram fé, esperança dentro de nós, que nós não estamos sozinhos dentro do nosso sofrimento, que há uma esperança viva, concreta, que no dia 16 de julho desse ano 2017, o Senhor pergunta: de onde você vem e para onde você vai? A nossa vida pode mudar hoje, Deus. A nossa vida pode mudar hoje, meu Deus. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor ministra direção sobre o teu povo. Direção, Senhor, o que deve ser feito. Aliás, eu sei que o Espírito Santo está se movendo aqui, lembrando algumas pessoas aqui, direções que Ele já deu, são direções duras, não é coisa agradável não, e tem pessoas aqui que há anos estão fugindo da direção de Deus, estão reclamando porque as coisas não estão acontecendo, mas o Espírito Santo está te lembrando nesse momento, a direção que Ele já te deu, Ele já te deu. Sim, é duro. Sim, vai precisar de coragem. Sim, vai derramar lágrimas. Sim, vai ter que se humilhar. Mas aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, ao seu tempo devido, Deus o exaltará. O caminho do poder de Deus passa pelo pó, pela humilhação. Mas no final você vai dizer: eu tive um encontro com aquele que vive e me vê. Meu Deus não está morto. Meu Deus não me abandonou. Ele foi fiel para cumprir as suas promessas na minha vida. Oh, querido, deixe o Espírito Santo falar com você. Espírito Santo, nos dá coragem nesta noite de fazer o que precisa ser feito. Senhor, nos dá coragem de voltar ao caminho que abandonamos.
Gera coragem dentro de nós. Porque o Senhor é um Deus que vive e nos vê. O Senhor é um Deus que vive e nos vê. Eu já fui jovem e agora já sou velho. Mas eu nunca vi um justo abandonado o seu filho ou seu filho mendigar o pão. O Senhor é um Deus que vive e nos vê. Deposita sua fé, sua confiança nesse Deus, Criador de do céu e de toda a terra, de todo o universo. Entrega a sua vida a Ele. Confia a sua vida a Ele. Ele está vivo, Ele te vê. Não arruma o seu jeitinho. Não tapa os buracos emocionais da sua vida de qualquer jeito. Não faça isso. Confia no Deus que vive e te vê. Ele tem o melhor para você. A pastora Angélica, ela vai direcionar o que vai acontecer, não sei, ela vai fazer um apelo, vai orar, mas eu tenho certeza que ela entende o que Deus está falando nesta noite, nessa igreja. Ainda de olhos fechados, vamos ser ministrados com esse louvor. Peço que você se coloque de pé. É muito bom saber que nós estamos num lugar onde Deus fala e onde nós temos uma nova oportunidade aberta diante de nós. É uma oportunidade de recomeçarmos, é uma oportunidade de alinhar o nosso coração com direções que já recebemos da parte do Senhor. Oportunidade, querido, de mudar o nosso futuro. Como o pastor Dilon uma vez ministrou, o nosso passado é de pedra, mas o nosso futuro é de barro. Ele pode ser moldado. Deus tem o melhor para cada um de nós e nós cremos que Ele te trouxe aqui porque Ele quer dar um novo rumo. Ele quer mostrar um novo caminho. Ele quer falar para você nessa noite que é possível você mudar o rumo da sua vida. Da onde você veio não tem como mudar, mas para onde você vai pode. O seu destino, o seu futuro pode ser decidido hoje, como o pastor Ralph ministrou. E nós queremos, debaixo dessa palavra, em submissão e sujeição, a palavra do Senhor nessa noite ministrada a nós. Nós queremos vir aqui ao altar falando: Senhor, eu me submeto a essa palavra. Eu me curvo diante desta palavra. E decido, Senhor, voltar a lugares que talvez um dia eu fui ferido. Voltar às pessoas que um dia
eu fui tocado e roubado, se o Senhor me direciona hoje a voltar lá e me submeter, entendendo que o Senhor tem um propósito para mim, eu me disponibilizo a te obedecer. Querido, o resumo de tudo que foi falado aqui é obediência, submissão, para que o nosso futuro, a nossa vida, entre debaixo da cobertura e da proteção do Senhor, e as promessas dele possam se cumprir através de nós e nas nossas vidas. Então saia do teu lugar, você que quer nessa noite um futuro diferente, você que quer realmente se colocar debaixo em submissão a essa palavra e falar: Senhor, eu abro mão de tudo que vivi até hoje, eu me disponibilizo a viver o novo, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Direção do seu coração, e repita comigo essa oração. Fale assim: Senhor Jesus, eu ouvir a tua voz e me rendo, me prostro diante da tua palavra. Senhor, mesmo que eu tenha que voltar a situações e a lugares onde eu fui humilhado e me sujeitar a isso, debaixo da orientação do Senhor, eu o farei, porque eu decido hoje pela obediência, eu decido hoje por uma restauração plena, eu decido hoje viver debaixo da orientação e da palavra do Senhor. Pai, me dê um coração humilde, quebrantado, obediente, um coração, Senhor, que se renda diante da tua palavra. Pai, mesmo que esses lugares sejam lugares que a minha emoção, a minha vontade não gostaria, contudo, eu abro mão do que sou, do que penso e do que sinto, e decido viver de acordo com aquilo que o Senhor está me falando nessa noite. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Me capacite, me dê coragem, me dê forças para viver uma vida que agrade a Ti. Em nome de Jesus. Aleluia.